Boa noite, amigos. Dia do farmacêutico. Eu relembrei da minha coluna na Folha de Londrina de alguns farmacêuticos e faltaram dois do centro muito conhecidos. Orestes Medeiros Pulim e José Schietti, que tinha uma farmácia Maria Isabel bem no centro da cidade. Era grande, atendia full time, dia e noite. E tempos bons de Londrina. Ficava ali onde era mais ou menos o Banco Meridional, depois o Sul-Americano. Da Londrina, da Avenida Paraná, de duas mãos, dos bons tempos. Não havia tanto assalto, tanta marginalidade, metendo medo nas pessoas. Em Rolândia, no próximo dia 23, na quinta-feira, quinta-feira, dia 22, né? O empresário Klaus Nixdorf fará uma palestra a respeito de um livro sobre as ideias dele. Ele tem umas ideias sobre economia para a região e para o Brasil. E agora, no próximo dia 23, aí sim, por isso que eu me confundi, o Max faz o seu encontro pedagógico em Londrina. A senhora vai às compras? Leve para casa o tomate high-tech, o melhor que a senhora vai encontrar. O melhor tomate de Londrina é o tomate high-tech, produzidos em estufas e muito saborosos. E o melhor, o preço é muito barato. Tomate high-tech, à venda no Supermufato da Duque de Caxias, Madre Leônia Milito e Quintino Bocaiúva. E olha, você que tem problemas de coluna, problemas na bacia, dores musculares, você conta com o Instituto da Coluna e Dor, aqui em Londrina, esperando você. As entradas terapêuticas, como a fisioterapia, a osteopatia e a posturologia, são de grande importância após as dores e estruturas do nosso corpo. Escute as dores e faça uma avaliação com a fisioterapia, para que possamos traçar um dia a dia de bem-estar. Estamos recebendo o deputado estadual, Dr. Tercílio Turini, médico, professor do curso de medicina da UEL. Boa noite, doutor. Boa noite, Militão. Bem-vindo aqui. Prazer é nosso. Boa noite, amigos da CNT. É sempre um prazer estar aqui no seu programa. No ano passado, você não faltou a uma reunião sequer da Assembleia Legislativa. Isso não é fácil, hein? Não é fácil. Nós temos um compromisso, quem é deputado tem que ter um compromisso com os dias de sessões. Nós temos sessões ordinárias lá na Assembleia, às segundas, às terças e às quartas-feiras à tarde. Às vezes, no final do semestre, nós temos muitas sessões extraordinárias também. E lá na Assembleia é onde se discute as matérias, todas as matérias que viram lei, ou então que são até rejeitadas, ou emendas, substitutivos. Então isso é um compromisso que nós temos com a população do Paraná, com as pessoas que a gente representa, de que no mínimo, nos dias de sessões, a gente tem que estar presente, conhecer as matérias, participar, discutir amplamente. Eu sempre analiso com antecedência as matérias que estão na pauta, então eu não faltei nenhuma vez. E eu tive dificuldade algumas vezes, em função de que teve dias que eu tinha passagem de avião e o aeroporto estava fechado, eu pegava o carro, ia de carro, chegava a tempo de assistir todas as sessões. Porque é fundamental esse trabalho. Esse é o trabalho prioritário do deputado. Lógico que nós temos outras funções, de fazer a fiscalização, elaborar o projeto de leis, receber as representações das cidades, vereadores, prefeitos, lideranças, mas o compromisso com os dias de sessões é um compromisso fundamental do deputado estadual. Você esteve na região, por exemplo, Guaravera, que é um distrito importante de Londrina, castigado pelas chuvas. Como é que está lá? A ponte caiu, o pessoal está preocupado, pedindo socorro, solicitando ajuda. Você esteve lá? Olha, Militão, eu nessa última semana, desde a terça-feira da semana passada, eu tenho visitado muitos locais, aqui não só em Londrina, mas também na região. Ontem de manhã estive numa reunião com a prefeita interina, a senhora Cidinha, lá em Cambé, fazendo uma reunião com os secretários, com vereadores, exatamente para conhecer e receber as reivindicações que eles estão encaminhando para o governo do estado e para o governo federal. Estive aqui com o prefeito Quiref e seus secretários inúmeras vezes nessa última semana para levar a reivindicação, para conversar.
Estive em vários distritos aqui visitando, e estive ontem e voltei hoje, que eu levei um engenheiro aqui em Guaravera, porque tem o rio chamado Clementino, que desemboca ali no rio Taquara, Sim. e tem uma ponte que liga os dois municípios, Londrina e Marilândia do Sul. E um grupo de produtores rurais grandes ali, eles ficaram ilhados, porque a ponte caiu. E então, como o município não tem condições de reconstruir pontes para todos os locais, e ali é uma emergência. E construir rapidamente, né? Rapidamente. É necessário. Então, os próprios produtores fizeram uma reunião grande ontem, eles estão se cotizando e eles estão lá já começando a reconstruir uma ponte relativamente pequena. E eu levei um engenheiro hoje para dar orientação técnica, o engenheiro da prefeitura para dar uma orientação técnica. Olha, mas é impressionante as imagens que a gente tem visto de todos os rios, do Taquara, desse do Clementino, dos Apertados, aqui da usina Três Bocas, onde é que eu estive também, vendo aí que a represa, a antiga empresa elétrica de Londrina, ela rompeu dos dois lados. Então, o estrago que essa chuva fez foi uma coisa extraordinária. Inesperada. Né? O prefeito me dizia hoje que durante o período de muitos anos, 40 anos que se faz a medição aí do volume de chuva por mês, por dia, o maior volume que tinha ocorrido, isso há muitos anos atrás, era perto de 170 milímetros num período de 24, 30 horas. Nesse período daquele domingo, na segunda passada, na outra semana, até perto da meia-noite, foram quase 280 milímetros de chuva. A Rural mediu 278. 278, milímetros. Próximo é 280. Próximo, Mas nós tivemos locais aqui na nossa região que chegou nesse período chover 400 milímetros. E o pessoal estava me dizendo que lá no ano que ocorreu o furacão Katrina, que inundou todo o sul dos Estados Unidos, Sim. a média de chuva não chegou a 300 milímetros num período tão curto também. Mas olha, a mata ciliar, e que estava bonita em todos esses rios, foi destruída. Árvores centenárias foram arrancadas pela raiz. E a recuperação, não só nas estradas, de responsabilidade do Estado, do município, os estragos na área urbana, como postos de saúde, escolas, isso vai ter um custo muito alto. Por isso, o prefeito está encaminhando as solicitações tanto ao governo estadual como ao governo federal, ao ministro do interior, enfim, ao governo federal, e todo mundo nesse momento tem que ajudar a reconstruir as nossas obras, a infraestrutura de Londrina e da região. O pessoal brincou. São Pedro abriu as torneiras e esqueceu de fechá-las durante algum tempo, né? Parece isso mesmo. Parece isso mesmo. Parece isso mesmo. Mas... E esse volume de chuva, ele está causando um outro estrago que não é aparentemente visível. Aqui em Londrina, tem inúmeras casas, inúmeros bairros que não tem nada a ver com aqueles tremores e que estão tendo muita rachadura. Sim. Ontem, quando eu estive na reunião em Cambé, e o pessoal de Cambé me mostrando no mapa, a quantidade de casas que eles já têm mapeadas, algumas com perda total, em função da infiltração do volume de chuva no solo, que o solo virou uma manteiga. As águas se encontraram quase. Isso. Né? E aí, as casas estão tendo rachadura. Então, o prejuízo é de toda a ordem. É para o pessoal, né? É para o poder público, enfim. Então, o estrago que realmente essa chuva trouxe é muito grande. Deputado estadual Tercílio Turini, você conquistou terrenos para... Aqui em Londrina, no final do ano passado, agora em dezembro, o governador mandou para a Assembleia para serem vendidos 62 terrenos em todo o Paraná. Tinha 3 terrenos aqui de Londrina. Um terreno era um pequeno, perto do Detran, que não tinha muito
muita demanda, muito valor, mas tinha 2 terrenos aqui, que eram terrenos que foram doados. Lá quando o Richa foi governador, esse lá no Jardim Bandeirantes, onde era uma praça que tinha quase 15 mil metros, 10 mil metros o Richa doou na época para fazer a escola estadual Kazuko Ohara, Sim. e que foi feito. Sim. E depois, já aí, se eu não me engano, em 1981, o Bellinati doou o restante do terreno para se construir o 3º distrito policial. Ele foi construído e houve uma sobra de 2.600 metros, que a comunidade ela usa hoje como praça. E esse terreno o governo queria vender. E um segundo terreno, era onde é o 2º distrito, aqui próximo da Fraternidade, aí perto da rodoviária, que também foi para construir o 2º distrito, que foi doado e sobrou também 2.600 metros quadrados. E esses 2 terrenos, do maior interesse para a comunidade, Sim. que o próprio município tem pouco terreno, esses terrenos estavam sendo vendidos. No embate que nós fizemos 2 emendas e nós conseguimos aprovar e o governador sancionou e esses 2 terrenos saíram daquela lista de serem vendidos e vão servir para a nossa comunidade. Que coisa boa. Deputado Terceiro Turino, temos 1 minuto. O seu partido faz alguma reunião essa semana, na próxima? Você está visitando bases por aí, os diretórios? Nós estamos fazendo visitas políticas em vários municípios. Fizemos na semana passada em Porecatu uma reunião grande, estamos fazendo agora em Ivaiporã. Aqui em Londrina, todo 1º sábado do mês nós fazemos reuniões e para consolidar o partido, visando as eleições desse ano, as eleições municipais, prefeito, vice-prefeito e vereadores. E aqui em Londrina, nós queremos participar desse projeto aqui da eleição em Londrina. Municipal. Vamos definir ainda se nós vamos ter candidatura própria para prefeito, mas nós temos uma chapa bem organizada para fazer a disputa para vereadores de nossa cidade. Que é o PPS. PPS. Tá bom. Deputado, muito obrigado. Bom trabalho. Você vai ficar visitando cidades por aí, que eu sei, e a tarefa é árdua, eu sei que é. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a você, Militão, aos amigos, e dizer que estou sempre à disposição para a gente estar discutindo matéria de interesse da nossa comunidade. Bom trabalho sempre e parabéns pela sua presença efetiva na Assembleia Legislativa, na defesa do povo. Intervalo, voltamos já com o programa Militão e Militão. Depois do sucesso do Golden Park 2, não perca neste final de semana o lançamento do Boulevard Praça Residencial. O único loteamento aberto com praça, futebol society, academia ao ar livre, playground e a 5 minutos do centro. Boulevard Praça Residencial. Loteamento aberto com terrenos residenciais e comerciais a partir de 250 metros em condições facilitadas. Plantão todos os dias no local, Avenida das Laranjeiras, 3000. Mais um empreendimento, Teixeira Osman. O melhor tomate de Londrina é o tomate high-tech, produzidos em estufas e muito saborosos. E o melhor, o preço é muito barato. Tomate high-tech, à venda no Supermufato da Duque de Caxias, Madre Leônia Milito e Quintino Bocaiúva. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Galera, sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Ok, de volta com o programa Militão e Militão. Se você quiser participar com sugestões ou perguntas para os entrevistados, como o João de Souza que está conosco aqui, mande um e-mail para militãoemilitão@gmail.com. E a gente vai esclarecer dúvidas, às vezes uma informação que você quer confirmar com algum dos nossos entrevistados, que sempre estão conosco aqui, dando a sua colaboração. Muito bem, uma outra dica. Amanhã é dia de você ir na Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria do Paraná. Agora em 5 endereços em Londrina. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no Aeroporto de Londrina, na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano, e no Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça. Você pode almoçar ou jantar no Xinxin.
O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Agora é o momento do programa em que você pode adquirir conhecimento para aplicar no seu negócio, para aplicar na sua carreira. É o momento de conversar com o consultor Joel de Souza, do Instituto Real. Como vai, Joel? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos vocês. Olha, o tema de hoje é muito bacana. Dentro da série Pensamento Empreendedor, a Gestão de Excelência, o tema que o Joel traz é o seguinte: o dólar aquece a demanda na indústria brasileira. O dólar realmente é o assunto do momento quando se fala em economia, né, Joel? O dólar não traz só efeitos negativos. Algum efeito positivo, alguma externalidade positiva deveria produzir e produziu. Já temos sinais de aquecimento na indústria brasileira em alguns segmentos importantes, como o segmento de confecções, que atende o grande varejo no Brasil todo. Joel, a cotação do dólar faz com que as grandes companhias de moda voltem a comprar no Brasil? Veja, Marcelo, além de ter que despender um volume muito maior de capital de giro para comprar lá fora, agora essas companhias viram que nessa cotação atual é absolutamente inviável continuar trazendo produtos da China. Então, o que estão fazendo? Estão encerrando seus pedidos lá fora e colocando seus pedidos aqui na indústria brasileira. O que para nós é excelente, mais empregos, aquecimento, fomento da economia. Então vamos colher o resultado, o benefício dessa cotação alta de dólar na indústria brasileira. Já o nível de competição dessas grandes companhias implica em revisões periódicas do modelo de precificação? Sim, Marcelo, cada centavo faz a mais absoluta diferença para essas companhias. Então, a todo momento, elas estão revisando seus custos. Elas possuem um modelo de precificação que implica numa margem mínima, mas o foco sempre é a redução de custos para aumento da margem, para manutenção da margem, mesmo em situações em que elas precisam conceder descontos e fazer campanhas promocionais para fomentar as vendas. Já essa dinâmica da revisão dos custos deve acontecer em todos os segmentos ou só no varejo? Não acontecerá em todos os segmentos, mas no varejo já está ocorrendo, está acontecendo com vários benefícios importantes. Então, se você tem uma indústria que atende esse segmento de moda, que é o que escolhemos hoje como foco dessa entrevista, prepare-se, porque a partir do segundo semestre de 2016 vem aí grandes pedidos. No primeiro e no segundo trimestre de 2016, já teremos movimentos maiores pedidos, aumento de demanda, mas a partir do segundo semestre isso vai se intensificar ainda mais. Esteja preparado para esse novo momento que a sua indústria vai viver. Os fornecedores dessa indústria também vão lucrar, então? Com certeza, mais movimento, mais faturamento, automaticamente margens melhores, um volume de margem de contribuição maior, faz com que você tenha um conforto muito maior no momento de pagar os seus gastos fixos. E é possível dizer, então, o quanto 2016 será melhor para esse segmento? No mínimo 30% melhor. 30% é muita coisa. Imagine que você passe a contar com uma demanda que representa 1/3 a mais do que você tem hoje. Isso é muito bom, é muito saudável. Então a recomendação é que faça um excelente planejamento para 2016, analise a sua capacidade produtiva, os seus gargalos, a sua capacidade de expansão, de atender uma demanda maior para que você não perca esse movimento. Porque nem todas as companhias estarão preparadas para receber mais demandas. Até porque, com o cenário recente, muitas companhias tiveram que diminuir de tamanho.
tiveram que enxugar as suas estruturas e agora, de repente, surge uma demanda que elas não estavam preparadas. Joel, as indústrias conseguirão aumentar as suas margens com o aumento da demanda? Marcelo, quando você lida com grandes clientes e grandes fornecedores, você não consegue praticar margens maiores ou impor reduções de custos para os seus fornecedores. Mas se você tem um volume maior de faturamento e consegue conservar os seus gastos fixos, você com certeza tem uma lucratividade muito maior. Você melhora muito a performance do seu negócio, porque você tem mais margens de contribuição dentro do seu negócio. E um volume maior de margem de contribuição traz a você uma possibilidade muito maior de cobrir os gastos fixos e, além disso, lucrar. Professor Joel, essas companhias de varejo já possuem margens acima da média? Elas possuem um markup elevado, possuem sim margens maiores, até porque existem companhias que são franqueadoras, então têm seus franqueados e elas precisam ter margens maiores para suprir toda a cadeia, desde a aquisição da indústria até colocar isso na mão do consumidor. Então todas essas etapas precisam ser lucrativas. Em função disso, elas operam com um markup maior do que os segmentos normais. O markup gira em torno de quanto, Joel? Em alguns casos, 3, 4, 5 e em poucos casos 6. Mas 3, 4 e 5, isso é comum essas companhias praticarem. Ou seja, uma peça que na indústria vai custar R$50, acaba sendo vendido para o consumidor muitas vezes por R$250, porque são vários custos envolvidos nessa cadeia de comercialização. Só para a gente ter uma ideia, em outros segmentos o markup é de quanto? De 2 no máximo, 2,5. Então é muito menor, mas também temos menos etapas de comercialização. Quanto mais etapas de comercialização tivermos envolvido no processo todo, isso implica mais um markup maior. E qual o motivo, professor Joel, dessas companhias praticarem um markup tão elevado? Veja, Marcelo, elas têm campanhas publicitárias que custam verdadeiras fortunas. Elas estão instaladas em shoppings cujo metro quadrado é muito elevado. Então elas possuem gastos elevados, custos elevados, e isso faz com que você tenha que ter margens maiores. Não tem segredo. Ou você tem margem suficiente para cobrir os seus custos, ou você acaba com o tempo tendo que sair do mercado. Então são companhias profissionais e praticam margens suficientes para que apresentem a rentabilidade requerida pelos seus investidores. Professor Joel, nas análises financeiras dessas companhias que estamos falando, da área de moda, como que está dividido o seu foco? Marcelo, quando vamos fazer a análise de um demonstrativo de resultado, dividimos o foco em duas partes. Primeiro, uma análise da capacidade, da competitividade dessa companhia em comercializar o seu produto. Como é que nós vamos ver isso? Observando a taxa de crescimento do faturamento, observando a margem de contribuição e o markup praticado por essa companhia. Então esse é o foco 1, a evolução desse faturamento, do markup e da margem de contribuição. Depois que eu encontro a margem de contribuição, eu mudo o foco. Aí precisamos fazer uma gestão dos custos internos dessa companhia. Porque a margem de contribuição é o teto para pagar os gastos fixos. Então eu tenho que ter uma excelente gestão dos gastos fixos para que essa margem seja suficiente para termos lucro no negócio. Então, Joel, nós temos dados interessantes para a área comercial e outros que são valiosos para a gestão como um todo. Exatamente isso. Então, toda vez que se deparar com o seu demonstrativo de resultado, divida o foco em duas partes. Primeiro, vamos ver a nossa competitividade, olhando o crescimento da nossa receita, do nosso faturamento,
o markup que estamos praticando e a margem de contribuição gerada. Essa é uma análise. Depois, a partir da margem de contribuição, cruze isso com os gastos fixos e com a rentabilidade que você vai obter com a sua operação. São, sim, duas análises distintas. E a gestão pela margem, Joel, que nós já falamos, inclusive em outros programas aqui, está sendo praticada pelos empresários? Muitos ainda não, Marcelo. Infelizmente, encontramos companhias que não fazem a gestão pela margem, fazem a gestão pelo faturamento. As melhores e mais competitivas companhias do mundo não fazem mais a gestão com foco no faturamento. Elas fazem a gestão com foco na margem. Claro, elas sempre vão ter metas agressivas de crescimento e isso se reflete no faturamento, mas a gestão tem um foco. A margem. E qual que é a dificuldade, Joel, em se fazer a gestão pela margem? Basicamente, a modelagem dos dados para apresentação nos relatórios financeiros. Os dados não possuem a acurácia necessária e não são modelados de tal forma que permitam aos gestores as decisões assertivas. Grande abraço, Joel de Souza. Até a próxima. Uma boa noite a todos. Boa noite.